Sem dúvida, a humanidade do século XX foi a que viu o maior número de mudanças impactantes na tecnologia, na ciência, na política, nos costumes, na cultura, na qualidade de vida, nos meios de comunicação, na indústria armamentista, nos esportes, nas políticas sociais, dentre outras áreas. O mundo até parece ter ficado menor devido à facilidade de comunicação proporcionada pela internet já no final do século. O escritor britânico Eric Hobsbawm chamou o século XX de o século breve devido à velocidade das mudanças. Já o filósofo italiano Alberto Negri disse que é o século mais longo da história da humanidade por se estender ainda hoje no chamado terceiro milênio. Vejamos frases emblemáticas de 16 personagens das mais influentes no século que passou. Frase 1. A bondade deve estar ligada ao saber. A simples bondade pouco adianta, é o que tenho constatado. Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano e principal personalidade da independência da Índia quando colônia britânica. Frase 2. Se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Deputados. Winston Churchill, estadista britânico que foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1940 a 1945. Frase 3. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Martin Luther King Jr., líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Frase 4. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana. Frase 5. É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Franklin Delano Roosevelt, 30º presidente dos Estados Unidos, de 1933 até sua morte em 1945. Frase 6. Se matamos uma pessoa, somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebram-nos como heróis. Charlie Chaplin, um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia pastelão. Frase 7. Deus fez o alimento, o diabo acrescentou o tempero. James Joyce, um dos maiores escritores do século XX. Frase 8. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Henry Ford, primeiro empresário a aplicar a montagem em série, de produção em massa de automóveis com menos tempo e menor custo. Frase 9. O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Bill Gates, fundador da Microsoft. Frase 10. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Albert Einstein, um dos pilares da física moderna e da mecânica quântica. Frase 11. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Sigmund Freud, criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história da psicologia. Frase 12. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a ela se propõe. Jean Piaget, um dos mais importantes pensadores do século XX. Frase 13. Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre, mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que se fechou que não vemos a que se abriu. Helen Keller, escritora e ativista social americana. Cega e surda, ela lutou em defesa das pessoas com deficiência. Frase 14. Perguntaram para Madre Teresa como poderíamos promover a paz mundial. Ela disse: vá para casa e ame a sua família. Madre Teresa de Calcutá foi uma religiosa católica de etnia albanesa naturalizada indiana e fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade. Frase 15. Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo. Rosa Parks, ativista símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a frase 16. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. 14º Dalai Lama, líder espiritual do povo tibetano. Obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se no canal.